Boa tarde aos queridos ouvintes do canal Novo Impacto, né? E nós temos aquele encontro marcado toda quarta-feira para falarmos um pouco da palavra de Deus, né? O próprio Salvador, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nessa tarde, do dia 12 de maio de 2021, nós vamos estar procurando trazer aí para o querido ouvinte do nosso canal Novo Impacto um pouco da palavra de Deus. E cujo o tema hoje é: por que eu? Ponto de interrogação. Por que eu te escolhi? Ponto de exclamação. Então vai ser esse tema durante essas lives que nós fazemos aqui de quarta-feira, agradecendo ao Dr. Vitor de antemão por essa oportunidade que ele nos dá toda quarta-feira, desses 15 minutos, que nós podemos estar compartilhando com você um pouquinho da palavra de Deus, né? E você, querido ouvinte que está nos acompanhando aí no seu lar, se você tiver a oportunidade nessa hora de pegar a gloriosa palavra de Deus, para a gente estar passando um texto, que é a mensagem de hoje. Por que eu? Ponto de interrogação, porque eu te escolhi. A resposta do Criador para a criatura, né? E hoje nós vamos fazer menção da palavra de Deus no Novo Testamento, no livro do Dr. Lucas, no capítulo 19, e nós vamos ler do verso 1 ao 10. Eu vou discorrer a leitura um pouco rápido, porque nós temos poucos minutos para explanar essa palavra. O título é Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de ali passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por que desse tema? Por que eu? Porque eu te escolhi. E nessa passagem aqui, fala de um homem chamado Zaqueu, publicano. E naquele tempo, os judeus estavam sobre o regime romano, Dr. Vitor. E Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador de imposto. E ele era odiado pelo seu próprio povo. Por quê? Porque ele, sendo judeu, ele cobrava imposto do seu povo judeu para entregar aos romanos. Só que naquele período da história, o povo judeu estava debaixo do domínio romano. E o que acontece? Não por ele ser um cobrador de imposto, Dr. Vitor, porque foi imposta essa obrigação, mas porque ele cobrava além do devido. E o ódio dos irmãos dele, do povo dele, era maior. Mas Deus tinha um plano na vida desse homem. O plano de salvação, que é o plano mais importante na vida do ser humano, da humanidade, o plano de salvação. E esse homem, Zaqueu, ele era de baixa estatura, Dr. Vitor, como eu e você. E por onde Jesus passava, o Mestre passava, o Salvador passava, o Yahshua Mashiach passava, arrastava-se multidões.
em torno de 5.000 pessoas. E ficava difícil para esse homem, né, que ele era já rejeitado pelo seu próprio povo, pelos da sua nação, ver esse homem. E despertou o desejo em Zaqueu de conhecer quem era esse Jesus que curava o enfermo, que libertava o cativo, que curava o leproso, que fazia o cego enxergar, que multiplicava o pão e o peixe. E houve uma curiosidade em Zaqueu de ver esse homem chamado Jesus, o Salvador da humanidade. Porque toda a história, ela se resume em AC e DC, antes e depois de Cristo. E Zaqueu propôs no coração dele de conhecer esse homem, só ver. E por causa da multidão, por ele ser de baixa estatura, ele subiu numa árvore. E ali ele contemplou esse homem chamado Jesus. E, doutor Vitor, interessante que Jesus já conhecia ele. E ele em cima da árvore, Jesus o avistou no meio daquela multidão e o chamou pelo nome ainda, né? E ali, ele chamou aquele homem, mandou que ele descesse da árvore depressa, porque convinha, naquele dia, o Salvador ir para a sua casa. E nessa tarde de bênção, de salvação para você, querido ouvinte do nosso canal, aí, Novo Impacto, é tarde de salvação. É tarde de bênção também sobre aí o teu lar. Jesus, ele quer fazer ali como ele fez com Zaqueu. Ele quer ter um encontro contigo e se hospedar ali na sua casa. Apocalipse 3:20, o Salvador diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o foco dessa mensagem de hoje, talvez Zaqueu ficou pensando, mas por que eu? Tanta gente no meio dessa multidão. Eu só queria ver o mestre. Eu só queria vê-lo. Eu queria ver talvez o rosto dele, a cor dos olhos dele, a vestimenta dele. Dr. Vitor, ele só queria ver. Mas como o Criador, ele é onisciente, o Salvador, ele é onisciente, ele já tinha um plano ali de salvação na vida daquele homem. E talvez Zaqueu, houve um ponto de interrogação na cabeça dele. Mas por que eu? Eu só queria te ver, mestre. Aí Jesus, eu creio, Vitor, que falou, porque eu te escolhi. E através da sua vida, eu vou fazer uma grande obra. Aleluia. Porque Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, doutor Vitor. Não há causas impossíveis para o nosso Deus, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nessa tarde. Se você está com problema aí no seu lar com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, saiba que para o Criador nada é impossível, como está relatado ali em Lucas 1:37, porque o Salvador veio justamente buscar e salvar aquele que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ali houve uma conversão legítima, porque todo aquele que tem um encontro com o Salvador, a vida dele, doutor Vitor, é impactada. A vida dele é mudada, ele passa a ser uma nova criatura. E se aí dentro da tua casa você está sem esperança para o teu filho, para a tua filha que está nas drogas, está nas más companhias, está no caminho errado, está se perdendo, saiba de uma coisa nessa tarde: Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E a condição do ser humano, enquanto ele não tem um encontro com o Salvador, doutor Vitor, enquanto ele não nasce de novo, ele está perdido. E talvez ali houve um ponto de interrogação na cabeça de Zaqueu. Eu só queria te ver, Jesus. Mas ali, aleluia, os pensamentos do Criador é maior do que o nosso Criador. Ele só queria ver, mas ali Jesus deu a salvação para ele. Ele se converteu, aleluia. E tudo aquele dinheiro que ele tinha defraudado do povo, ele deu 4 vezes mais, aleluia. E repartiu uma boa parte da sua riqueza com
os pobres. Porque a maior riqueza, doutor Vitor, que o ser humano tem é o Salvador. É o Salvador, é o Criador de todas as coisas. Então, quando a pessoa tem um encontro com o Criador, com o Salvador, a vida dele é mudada, é impactada. E nessa tarde, eu quero te deixar essa mensagem concluindo. Por que eu? Porque eu te escolhi. O Salvador, ele escolhe seres humanos de toda a face da terra para cumprirem a sua vontade, para se cumprir uma obra na vida de todo ser humano. O ser humano veio do Pai Celestial, doutor Vitor, veio para cumprir uma missão aqui para o Pai Celestial. E em breve ele retornará ao Pai Celestial, às mansões celestiais, às moradas celestiais. Ninguém vem na terra por acaso. Ninguém vem ocupar espaço em vão na terra, não. Em todas as coisas, o Criador e o Salvador têm um propósito. E ali, o Criador escolheu aquele homem para que através da vida dele, aleluia, o nome do Salvador fosse glorificado. E eu creio que naquela região de Jericó, que Jericó significa cidade de pecado, houve ali um grande impacto. A notícia correndo por todo aquele povoado, por toda aquela cidade, que Zaqueu tinha se convertido. Então eu quero completar, encerrar essa mensagem nessa tarde. Creia que para Deus nada é impossível. Se você está com um problema aí no seu lar, com teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, desempregado, enfermo, saiba de uma coisa, nessa tarde é tarde de salvação. E o Salvador está enviando essa palavra aí para o teu lar, para que você acredite que nada está perdido. Nada está perdido. Nenhum ser humano, aleluia, aleluia, pode resistir ao amor de Deus, ao amor do Pai. E o amor do Pai transforma a mais vil criatura, o mais vil pecador, num cidadão dos céus. Então fica com essa palavra nessa tarde de Lucas 19, do 1 ao 10. Por que eu? Porque eu te escolhi, o Salvador diz nessa tarde para você. Um abraço, e se o nosso Salvador permitir, quarta-feira que vem continuaremos com esse tema. Por que eu? Porque eu te escolhi, porque Deus tem uma grande obra em você e na sua família. Uma boa tarde de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo.